A independência da Bahia foi um dos eventos cruciais na luta pela independência do Brasil e marcou a transição do país de uma colônia portuguesa para uma nação independente. Esse processo se desenrolou de maneira complexa e prolongada, envolvendo uma série de conflitos e negociações. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, no episódio conhecido como Grito do Ipiranga. No entanto, a independência não foi imediatamente aceita em todas as partes do vasto território brasileiro. A cidade de Salvador, na Bahia, foi um dos principais centros de resistência ao novo regime independente. As forças leais ao governo português ainda controlavam a Bahia, e a região se tornou um campo de batalha crucial entre os defensores da independência e os partidários da manutenção do domínio colonial. O movimento em Salvador começou a ganhar força em 1822. A insatisfação com o governo português e o desejo de autonomia foram os principais motores dessa resistência. A luta pela independência na Bahia envolveu vários líderes locais, tanto civis quanto militares, que organizaram a resistência contra as tropas portuguesas. Entre eles, destacam-se figuras como Maria Felipa de Oliveira, nascida por volta de 1775 na ilha de Taparica, na Bahia. Sua vida é um exemplo notável de liderança feminina em um contexto predominantemente masculino e colonial. Ela era uma mulher livre, de origem afro-brasileira, o que a colocava em uma posição única para desafiar as normas sociais da época. Seu papel na Revolução Baiana foi principalmente de liderança militar. Maria Felipa organizou e comandou um grupo de combatentes que incluía homens e mulheres na luta contra as forças coloniais. Sua habilidade em liderar, sua coragem em combate foram notáveis e ajudaram a fortalecer a resistência. Ela foi responsável por várias ações de guerrilha, incluindo emboscadas e ataques surpresa contra as tropas portuguesas. Um dos principais episódios associados a Maria Felipa é a sua participação na queima de navios portugueses ancorados na ilha de Itaparica, uma ação que demonstrou sua capacidade estratégica e determinou a posição das forças revolucionárias. Além disso, Maria Felipa inspirou muitos outros a se juntarem à causa da revolta, não apenas pela sua liderança e coragem, mas também pela sua determinação em lutar por um ideal de liberdade e justiça. Maria Felipa não apenas desempenhou um papel crucial durante a Revolução Baiana, mas também deixou um legado duradouro na história do Brasil. Ela é considerada uma das primeiras figuras femininas de destaque na luta pela liberdade e pelos direitos dos oprimidos no país. Sua atuação destaca a importância da participação feminina e afro-brasileira na construção da identidade nacional do Brasil. Maria Quitéria nasceu em 27 de julho de 1792, em Feira de Santana, na Bahia, e é lembrada como uma heroína da independência brasileira e uma das primeiras mulheres a se destacar em contexto militar. Participação na independência, motivações e início da luta. Maria Quitéria tinha uma forte inclinação para a ação e o patriotismo. Influenciada pelas ideias de independência e pela situação política da época, ela decidiu se alistar nas forças militares para lutar pela independência. Em 1822, vestiu-se de homem e se apresentou ao recrutamento como soldado, adotado o nome de Soldado Medeiros. Habilidade e coragem. Apesar de estar disfarçada, Maria Quitéria rapidamente se destacou por sua habilidade e coragem. Participou contra as tropas portuguesas, mostrando grandes destrezas e bravura no campo de batalha. Ela lutou em campanhas decisivas na Bahia e em outras partes do Brasil, desempenhando um papel vital na conquista da independência. Reconhecimento oficial. Sua contribuição não passou despercebida. Após o sucesso das campanhas, Maria Quitéria foi reconhecida formalmente pelo governo brasileiro. Em 1823, foi promovida a sargento e mais tarde, em 1824, recebeu uma medalha de mérito, uma das mais altas honrarias militares da época. Após o fim da luta pela independência, Maria Quitéria retornou à vida civil. Ela enfrentou desafios, como o reconhecimento limitado de seu papel devido ao fato de ser disfarçado de homem durante a guerra, mas continuou a ser uma figura respeitada em sua comunidade.
Joana Angélica de Jesus. Conhecida como Joana Angélica, é uma figura emblemática da luta pela independência do Brasil. Nascida em 13 de janeiro de 1761, na cidade de Salvador, na Bahia, era uma freira no convento da Lapa. E se envolveu ativamente na causa independentista e se tornou uma figura importante no contexto da resistência. O ataque ao convento da Lapa. Em fevereiro de 1823, durante a luta pela independência, as tropas portuguesas realizaram um ataque ao convento da Lapa, onde Joana Angélica estava. Ela foi uma das defensoras do convento e, ao perceber que as forças independentistas estavam em desvantagem, ela tentou impedir a entrada das tropas inimigas. Joana Angélica usou sua posição e coragem para resistir, mesmo que quando a situação se tornava desesperadora. Sacrifício e morte. A resistência de Joana Angélica foi heróica, mas não conseguiu evitar a invasão do convento. Durante o ataque, ela foi capturada pelas tropas portuguesas. A bravura dela em enfrentar os invasores, mesmo sabendo que a situação era desesperadora, fez ela uma mártir da independência. Joana Angélica foi cruelmente assassinada pelas tropas portuguesas, que queriam fazer um exemplo dela para desmoralizar os defensores da independência. A luta pela independência na Bahia incluiu uma série de batalhas e confrontos entre as tropas brasileiras e portuguesas. Um dos principais eventos foi o cerco à cidade de Salvador. O cerco a Salvador começou em fevereiro de 1823 e envolveu intensos combates. As forças portuguesas, que estavam fortemente posicionadas em Salvador e em outras partes da Bahia, enfrentaram dificuldades devido ao cerco, ao desabastecimento e à crescente moral dos defensores da independência. Após meses de intensos combates e cerco, as tropas portuguesas se encontraram em uma situação insustentável. No final de junho de 1823, começaram a negociar a rendição. Em 2 de julho de 1823, as tropas portuguesas finalmente se renderam e Salvador foi liberada. O dia é comemorado atualmente como o Dia da Independência da Bahia e é um feriado estadual que celebra a libertação da Bahia do domínio português. Essa data é especialmente importante para os baianos e é marcada por desfiles, cerimônias e eventos culturais que relembram a luta pela independência. Assim como todas as ações, a independência da Bahia teve consequências. No caso, ela consolidou a separação do Brasil em relação a Portugal e garantiu que o território brasileiro fosse unificado sob o governo de Dom Pedro I. O Brasil foi reconhecido formalmente por Portugal em 1825 após negociações diplomáticas. Esse reconhecimento foi um passo crucial para a consolidação da nova nação no cenário internacional. A luta pela independência da Bahia é lembrada como um exemplo de resistência e patriotismo. Entretanto, o evento foi apagado e esquecido nos outros estados brasileiros, já que revela uma independência conquistada por mulheres e líderes locais. Assim, se contrapondo à história contada nos livros que afirma que Dom Pedro I nos teria dado a liberdade lá de cima. Tanto as mulheres da independência da Bahia quanto as mulheres no Grito dos Excluídos encarnaram a luta contra a exclusão e pela participação ativa nas transformações sociais. Embora separadas por 2 séculos, ambas as lutas compartilham um desejo de liberdade